Você comprou uma câmera como essa daqui, a DJI Osmo Action 5 Pro, e você quer saber as configurações para você tirar o máximo de qualidade possível dela? No vídeo de hoje eu vou te mostrar todas as configurações que eu utilizo nela, certo? Fala meus queridos, meu nome é Lucas Rocha, sou droneiro e videomaker, assim como você provavelmente. E hoje a gente vai trocar uma ideia aí sobre as melhores configurações dessa câmera, certo? Quando eu comprei essa câmera aqui, a primeira vez que eu liguei ela, eu fiquei decepcionado. Falar a verdade com vocês. As configurações de fábrica dessa câmera são horríveis, dignas de dó. O que fez eu quase devolver a câmera. Não queria ficar com ela. E resolvi fuçar todas as configurações dela, pesquisar bastante, até que eu cheguei na conclusão das melhores configurações para você estar utilizando nessa câmera, que é o que a gente vai ver hoje, certo? Então, se você comprou essa câmera, não se desespera. A câmera entrega muita qualidade. Amei essa câmera, tô curtindo ela pra caramba, mas você precisa fuçar a câmera toda para deixar ela aí perfeita para utilizar, certo? Então, vamos começar aí aos trabalhos. A primeira coisa que você precisa fazer nela é atualizar o firmware dela. Por quê? Quando ela foi lançada, ela veio com um firmware que não deixava o bitrate dela ficar acima de 100. Ela ficava com o bitrate aí por volta dos 50, o que a gente sabe que é muito baixo. Muito baixo. E aí a DJI lançou uma atualização de firmware que fez com que a câmera chegasse por volta dos 100, 120 de bitrate, certo? O que já melhora bastante a qualidade de imagem. E aí, depois que você utilizar essa câmera, atualizar ela, você vai estar indo nas configurações e vai estar ligando a alta taxa de bits e deixar ela configurado para bitrate alto, certo? Isso vai fazer com que a câmera sempre grave no maior bitrate que ela tiver disponível. E aí outra coisa que eu gosto de ativar é o grid. Não está relacionado diretamente com a qualidade da imagem, mas que vai ajudar aí você a fazer seu enquadramento, fazendo a regra dos 3/3, o tipo de enquadramento que você preferir. Então você vai nas configurações da câmera e ativa lá o grid para você estar fazendo seu enquadramento da melhor forma. E agora é o pulo do gato, hein? Você vai ir nas configurações da câmera e vai procurar ajuste de imagem. Você vai tirar do padrão e vai colocar no personalizado. E aí quando você fizer isso, vai habilitar duas opções para você, que é a textura e a redução de ruídos. E você vai tirar e vai colocar do -2, tanto na redução de ruído quanto na textura. E isso vai fazer com que a imagem fique menos processada e que fique com uma qualidade mais agradável aos olhos, porque quando fica no padrão, fica uma textura excessiva, uma nitidez aí acima do agradável aos olhos, o que esteticamente fica horrível. Por quê? Porque ela evidencia todas as suas imperfeições de pele e deixa uma textura muito artificial. Não gostei nem um pouco dessa configuração, certo? E além disso, a redução de ruídos também reduz aí a qualidade de imagem, por ser uma redução digital. Então, não precisamos disso. A gente tira o -2, coloca -2 tanto na redução de ruído quanto na textura e vamos ser felizes. Falando aí da exposição, quando eu não estou usando filtro ND, eu gosto de deixar a exposição no automático em -7, porque eu percebi que quando eu deixo zerado, pode ser que algumas partes mais claras da imagem fique estourada, o que a gente não quer que isso aconteça. Então, deixando em -7, você fica com uma imagem mais equilibrada, impedindo as partes claras da sua imagem de estourar, certo? E quando eu vou estar filmando com ND, eu deixo a exposição manual e aí eu faço as configurações manuais da forma que eu quero para que fique melhor. Quando eu estou filmando em ambientes internos, ou seja, vou filmar dentro de uma casa, dentro de um ambiente que tem pouca luz, aí eu tiro do -7 e coloco no 0 para que a câmera faça as configurações da forma que ela achar melhor, para que
não fique muito escura a imagem, certo? Essa foi a melhor forma que eu achei de estar fazendo a exposição. E falando aí do ISO, eu recomendo você deixar aí entre 100 e 3200. Como você sabe, quanto maior o ISO, mais o grão que vem na imagem, um ruído feio digital do ISO. Mas eu testei deixar entre 100 e 1600 e tinha vezes que 1600 não era o suficiente aí para a estabilização da câmera ficar boa, porque a estabilização da câmera depende do shutter. O shutter tem que estar rápido, 1/120 no mínimo para cima, para que a estabilização fique legal. E teve vezes que eu deixei o ISO de 100 a 1600, que o shutter desceu e a estabilização não ficou tão boa aí, como nesse exemplo que você está vendo agora, certo? Então, entre 100 e 3200 foi o meio termo que eu mais gostei. E aí, falando de perfil de cor agora, eu gosto de utilizar o D-Log. Por que eu gosto desse perfil de cor? Porque ele deixa a imagem menos contrastada e também menos saturada, fazendo com que eu possa fazer a cor na edição do jeito que eu mais gosto. Além disso, ele deixa um alcance dinâmico maior na sua câmera e ele filma em 10 bits, o que dá mais possibilidade de cores aí na hora de você captar. E caso você não tenha as manhas aí de estar editando, você pode simplesmente converter o log direto no aplicativo da DJI, tem lá um ajuste de cor para você estar fazendo, ou se você for editar, não vai editar no celular, vai editar no computador, vou deixar o link aí para você baixar o LUT de conversão de log da DJI para essa câmera, para que você só converta a imagem para 709 de novo. E agora falando de resolução e frame rate aí, eu gosto de utilizar aí 4K, que é a resolução mais alta que a câmera entrega, e os quadros por segundo eu deixo em 24 fps, que é o frame rate aí que o cinema utiliza, certo? Por que eu não gosto de filmar tudo em 60 e 120 frames por segundo? Porque tem menos qualidade. Quando a gente filma em 24 frames, o bitrate é o mesmo de 120 frames por segundo. E não faz sentido, tinha que ser um bitrate maior, porque tem mais informações aí na imagem. Por isso que quando você vai fazer uma câmera lenta, geralmente nas câmeras, fica com uma qualidade menor, porque o bitrate não muda, certo? Então, o frame rate alto para fazer slow motion, eu faço somente em cenas que eu quero mais suavidade, que eu quero uma movimentação mais suave, uma câmera lenta de verdade. Imagens normais, takes normais, 24 frames é o que eu mais gosto. E aí agora falando da proporção, a gente tem a proporção 16:9, que é a proporção horizontal padrão que a gente utiliza no mercado, e nessa câmera a gente tem a proporção 4:3. Por que eu utilizo 4:3? Porque é um perfil quase quadrado. E significa o quê? Que caso eu queira reenquadrar ele tanto para horizontal quanto para vertical, eu vou estar conseguindo fazer isso tendo mais informações da imagem, certo? E perdendo menos qualidade. Então, gosto sempre de utilizar aí a proporção 4:3 por conta disso. Caso eu queira fazer um reenquadramento aí para vertical, para as redes sociais, eu vou estar conseguindo fazer isso sem perder muito qualidade. E agora falando do balanço de branco. Por que eu gosto de deixar o balanço de branco fixo? Eu escolho lá, por exemplo, se eu estiver filmando no sol, eu deixo lá uns 5.000, 5.200, até 5.500 Kelvin o balanço de branco, para que fique na mesma temperatura de cor do sol, certo? E caso você vai filmar interno, você tem que ver aí qual o melhor balanço de branco, dependendo da luz que vai estar iluminando o ambiente. Por que eu não gosto de deixar no automático? Porque pode ser que o balanço de branco vai ficar variando muito entre o laranja e o azul, e isso na edição vai virar um inferno para eu poder estar corrigindo depois. Então eu prefiro deixar tudo fixo, e caso eu precise mudar depois, como vai estar tudo fixo, é fácil de mudar. E agora falando da estabilização dessa câmera, essa câmera utiliza o Rocksteady, que é a estabilização digital da DJI. Eu gosto de utilizar o Rocksteady normal, e o campo de visão eu uso anti-distorção, porque aí não tem a distorção característica de câmera de ação nas bordas devido à câmera ser muito wide,
certo? Não vi necessidade de utilizar o Rocksteady Plus, que é a estabilização mais forte da DJI, porque o Rocksteady normal já estabilizava mesmo em ambientes muito irregulares, como num rolê de quadriciclo, por exemplo. Ela conseguiu estabilizar de boa no Rocksteady normal. Então eu não vi necessidade de cropar mais ainda a imagem, ter um corte da imagem, né? Quando você utiliza o Rocksteady Plus. Então eu utilizo o normal. Caso você vá utilizar num ambiente muito impróprio, que vai chacoalhar muito e tudo mais, fica a sua escolha, você está utilizando o Rocksteady Plus para estar cropando mais a sua imagem, estabilizando mais, certo? Então pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa um like, considere se inscrever nesse canal caso você goste de drones, audiovisual e tecnologia, e a gente se vê numa próxima. Caso tenha ficado alguma dúvida, use os comentários aí para a gente trocar uma ideia, quem sabe eu não consigo te ajudar. Até a próxima, um abraço.